O ano tá acabando, Natal tá chegando, meu primo vai tá passando no vestibular em medicina e o meu código não roda. Brincadeiras à parte, pessoal, Eiteca aqui. E no vídeo de hoje, cara, se você tá vendo esse vídeo, é o último. O último do ano, obviamente. Porque em 2026 a gente ainda vai ter mais conteúdo. Bem, deixa eu me apresentar. Para quem não conhece, meu nome é Luiz Gustavo e eu sou o criador aqui do canal Eitech. E aqui você vai encontrar vários conteúdos sobre programação e tecnologia do modo geral. E eu sempre tento trazer os conteúdos, cara, de uma forma descontraída. Cara, e dinâmica, tá joia? Como você já deve ter visto no título, cara, a gente vai falar justamente sobre os meus erros desse ano, cara. Que é uma das coisas que, obviamente, eu mais fiz esse ano, cara, foi errar. E faz parte. Pra você conseguir acertar, você vai ter que errar bastante. Pode ter certeza disso. Mas, né... como você pode ter percebido, cara, eu sou uma pessoa bem agitada, bem agitada. Eu não posso afirmar que isso seja um erro, mas é uma dificuldade, cara, que eu sofro não só esse ano, cara, mas há bastante tempo, desde que eu comecei na parte da programação em si, cara. É justamente, cara, ser muito agitado, cara. Isso é complicado, porque às vezes eu não consigo focar no que eu estou estudando ou justamente no que eu estou programando. Isso depende muito, cara, do que eu estou fazendo. Tem, por exemplo, códigos, cara, que quando eu consigo focar, cara, eu fico só naquilo e eu não consigo nem perceber o que está acontecendo à minha volta. Mas ao mesmo tempo, cara, às vezes eu tento abraçar o mundo, cara, que nem foi nesse ano, cara. Porque assim, quem acompanha aqui o canal sabe que eu fiz a minha pós em ciência de dados. Obviamente, daí tem os conteúdos do Eitech. Tem os meus projetos pessoais que eu tô fazendo, cara. E aí, obviamente, né, tem a sua rotina diária, exercícios, etc, cara. Então é muita coisa. Ah, obviamente, esqueci de colocar aqui, além da pós em ciência de dados, eu também tava querendo estudar estatística, cara. Isso ali, muitas vezes, fazendo tudo no mesmo dia. Então acaba que quando eu tava estudando minha pós em ciência de dados, eu tava pensando num projeto que eu tava fazendo, sei lá, um bot no Discord ou algum vídeo pro canal, ou vice-versa, cara. Então isso é bem problemático. Acho que é um erro assim que talvez você esteja passando também, eu não sei. Não vou dizer que é bem um erro, né? Mas se você é desse estilo também, cara, é tentar pelo menos colocar metas. Eu digo de metas principais, cara. Ou os objetivos principais, cara, pra tu tá realizando no ano ou no mês, etc. Porque eu tenho esse problema que eu fico pulando muitas vezes de galho em galho. Eu já falei sobre a minha trajetória, cara. Eu vou deixar o card aqui, ó. Que justamente, cara, eu iniciei em JavaScript. Depois eu iniciei, cara, a minha graduação em análise de sistema. Daí eu vi vários conteúdos lá. Daí eu comecei a estudar o C++. Daí eu comprei um kit de Arduino, cara, para começar a mexer com automação e coisa arada. Não gostei. Daí eu comecei a estudar a parte de cybersecurity. Daí eu achei que eu ia virar um hacker. E assim por diante, cara. Até encontrar ciência de dados. E às vezes, né, apesar de pular ali do caminho, eu tento focar nisso agora e por assim vai, cara. Então se tu tem essa dificuldade também, tente colocar digamos, umas metas principais do ano. Ah, eu quero fazer X projeto, quero aprender X conceito. Então, apesar de você estar pulando, digamos, para outros caminhos, você sempre vai estar voltando ali àquela parte. E sempre tentar pular para talvez conteúdos que tenham alguma relação, né? Mas mesmo assim, às vezes é complicado tentar estudar várias coisas ao mesmo tempo, cara. Então acho que é uma das coisas que eu preciso estar melhorando pro ano que vem, ou justamente às vezes encontrar formas de conseguir driblar isso, porque realmente é bem complicado. Tem dias, principalmente, cara, de sábados às vezes, porque daí não tô no trabalho, quando eu tô com tempo livre e quero, por exemplo, gravar um vídeo ou justamente programar, tá trabalhando num projeto, cara, eu não consegui de tanta coisa que eu penso em fazer, mas não consigo fazer, cara. Às vezes não sei dizer se é pela
pela dificuldade de escolher o que fazer primeiro, ou de tentar pensar e fazer tudo ao mesmo tempo, cara, mas às vezes é bem frustrante, cara. Daí eu fico bem agitado, cara, fico nervoso, eu começo a ficar nervoso, cara. Daí eu pego a minha bicicleta e vou pedalar, cara, porque eu não consegui fazer nada, apesar de ter passado o dia ali, cara, daí eu fico bem revoltado. Lixo! Me desculpe, eu tô alterado! E às vezes isso acontece bastante. Então, se você passa por isso também, cara, deixa um comentário aí falando sobre a sua experiência. Mas voltando ao assunto, às vezes eu me perco. E você pode até pensar, poxa, que vídeo é esse? O cara não tem nem roteiro. E eu realmente não faço roteiro, cara, eu não gosto. Eu gosto de expressar, cara, o que que tá vindo aqui na minha mente, cara, e explorar isso aqui com vocês, cara. Aqui no canal é sempre isso que eu tento fazer, cara. De uma forma bem dinâmica e como se a gente realmente estivesse numa conversa, sabe? De frente a frente e debatendo esse conteúdo. Mas vamos pular para os próximos erros, né, cara? Que foi daí que eu penso que é justamente ver muito a parte teórica, cara. Por exemplo, eu fiz a minha pós em ciência de dados, ok? A gente teve projetos práticos ali na pós, tranquilo, foi legal, mas, cara, sendo sincero, pouca prática que eu tive. E como eu não trabalho com isso, é bem frustrante às vezes, cara. Você vai ver ver bastante a teoria, como aplicar modelos, etc. Mas muitas vezes não consegui aplicar tudo aquilo ali, cara. Futuramente vai ter um vídeo sobre isso aí, sobre as metas do canal e muito mais, então fiquem de olho. Mas, assim, então vai ser justamente focar mais na parte prática. E se você está iniciando na programação, porque o título também falaria o que eu mudaria, né? Não posso esquecer disso. Mas se eu tivesse iniciando na programação, cara, eu já falei isso aqui bastante. Foque na parte prática, cara. Tente encontrar problemas do seu dia a dia que você consegue resolver, cara. Desde o trabalho, apesar de você não trabalhar com programação, sei lá, planilhas simples, coisas que você consiga automatizar, cara, e por assim vai, cara. Tente encontrar coisas do seu dia a dia, mas tente sempre aplicar, cara. Às vezes pegue projetos complicados mesmo, porque esses desafios, cara, que vão fazer a tua cabeça explodir, cara, que vão ser muito legais, cara. Sem sombra de dúvida, que vai ser bem legal mesmo. Esse é o segundo erro que eu poderia estar mencionando aqui, cara. Às vezes vê muito a teoria e ficar frustrado porque eu não consigo aplicar tudo isso ali, cara. Isso é bem frustrante e se você passa por alguma coisa assim, deixe aí nos comentários, cara, pra eu estar sabendo também. Deixe aí nos comentários. Outro ponto, cara, é o uso da IA. Bem debatido, cara, já fiz um vídeo inteiro. Vou deixar aqui o card também, cara, aqui do lado de cá. Isso, do lado de cá, que pra mim é o lado de lá. Mas vou deixar um card também falando sobre isso aí, porque, cara, a IA é boa, mas também é um tiro no pé, cara, e talvez esse seja um erro, porque como eu falei, eu não programo todo dia, não consigo às vezes programar todo dia. Em ciência de dados você vai estar programando também, mas é diferente do que você está desenvolvendo um sistema, entre outros. E para quem está acompanhando as últimas lives do canal, justamente estou tentando fazer um projeto mais elaborado, bem estruturado, etc, utilizando o Python. E assim, uma dificuldade, cara, é justamente às vezes dar aquele branco e você usa a IA para te ajudar. Eu estudo com ela, tiro dúvidas, como se fosse realmente um mentor. Só que às vezes isso pode te dar uma baita dependência, principalmente se você está começando a programar. Eu não vou dizer para você não usar IA. Quer dizer, é complicado colocar nesse tema, é complicado falar sobre esse tema, cara, porque se você conseguir utilizar para estar aprendendo, para não estar gerando código, você tá ali colando sem entender nada, cara, isso vai ser excelente para você, cara. Você vai estar aprendendo muito. Eu vejo isso, cara, que eu aprendo muito com ela. Só que ao mesmo tempo, fica numa dependência, porque se eu tenho uma dúvida, ou se, sei lá, deu um erro, eu vou lá e corro para ela. Eu não tento rachar a cuca. Que essa aqui é a parte legal, cara, da programação. Você pegar esses desafios e tentar solucionar. A parte cognitiva que era para estar trabalhando, aqui, pessoal, não fica dependente ali da IA. Então coisas mais complexas, por exemplo, lá do pote, cara, eu dependia dela para entender, apesar de depois pegar todo o que eu aprendi, tentar compreender, ver todos os detalhes, anotar, estudar. Ainda depois, cara, ainda dá aquele branco. Você fica ali
na sua IDE, cara. O que que eu faço agora da vida, cara? A vida não é um morango, não é? Sabe? Então, se você tá entrando ali na parte... Se você tá justamente iniciando na programação, cara, tente evitar no início, cara. Tente evitar a parte da IA, cara. Você vai ver a parte legal, os desafios em si, a parte cognitiva de pensar na parte lógica. E depois, cara, você pode usar a IA, cara, sem sombra de dúvida. Você vai conseguir aprender de uma forma muito rápida, cara. O que você consegue? Porque justamente a IA, ela não é uma pessoa, né? Basicamente a IA generativa, ela foi treinada ali com um grande número de informações e ela pode estar com várias coisas ali. Ela sempre tenta encontrar as coisas mais relacionadas ao que você buscou, mas mesmo assim pode ter vários problemas, né? Ela não tem um raciocínio lógico, por assim dizer. Ela só vai encontrar similaridade com o que você perguntou para ela, sabe? Então esse é o ponto principal, cara. Um erro ali que eu penso que eu preciso melhorar pro ano que vem. Eu já pensei isso no ano passado, cara, e eu tenho que realmente começar isso em prática. Inclusive, esse vídeo aqui, ó, eu vou ter que assistir ano que vem, cara, e tá cobrando pra ver se eu fiz isso, tá joia? Tentem sempre me lembrar. Mas agora, vendo os próximos erros, cara, eu acredito que esses sejam os principais, por assim dizer. Pensar outro erro. São justamente os erros que eu cometi esse ano. E assim, e se eu começasse a programar hoje, o que eu mudaria? E agora vamos voltar, né, a outra parte do vídeo que eu já meio que comentei ali, entre os meus erros, mas o que que eu mudaria, né, se eu começasse a programar hoje? Cara, isso é uma pergunta complicada, porque assim... talvez muitas coisas do que eu errei, ou que eu tomei de decisão não foram as melhores, cara, mas foram o que fez eu chegar no que eu tô hoje, né? E assim, eu infelizmente, às vezes eu ainda tenho muita dificuldade, cara, pra conseguir colocar tudo o que tá na minha mente, cara, e, sei lá, às vezes programar, cara, dar aquele branco, etc. Às vezes eu fico muito frustrado, cara, porque, tipo assim, parece que eu estudei, mas não saiu uma linha de código, cara. Então isso é frustrante às vezes. Mas eu não sei se eu mudaria isso, porque, como eu falei, essas escolhas foram o que fez eu tá chegando aqui, cara. Ter esse canal aqui, ter o canal do iTech, ter seguido a parte de ciência de dados, ter explorado esses vários conteúdos, cara. Mas ao mesmo tempo, né, isso daí fica bem frustrante. Então acho que talvez a principal coisa que, se eu conseguisse encontrar conseguisse encontrar o meu eu do passado para falar o que você precisa mudar, eu falaria basicamente o seguinte: o que você escolheu e é isso. Não tem muito o que dizer, poxa, eu teria que mudar isso aqui, porque faz parte da vida, cara. Você não vai tomar as melhores decisões, mas às vezes elas precisam ser tomadas e é isso. Não vai adiantar você ficar frustrado pelas decisões que tu já tomou. Você tem que pensar nas que você vai tomar daqui pra frente. Acho que é basicamente isso. Então, acho que a pergunta correta que eu talvez deveria colocar no vídeo é o que eu mudaria da forma como eu programo hoje. O que eu mudaria? Por exemplo, depender menos da parte da IA, começar a colocar mais projetos práticos do meu dia a dia, cara. Tentar conciliar todos esses conteúdos de uma forma mais equilibrada. Acho que talvez a pergunta mais adequada, que eu pensei nisso agora, cara. Não pensei nem no começo do vídeo, que essa talvez seja a pergunta mais adequada. Não o que eu mudaria se eu tivesse lá no começo, se eu começasse a programar hoje. O que eu devo mudar daqui pra frente pra estar melhorando, cara. Então, acho que esse é o principal ponto, conseguir conciliar todas essas informações, cara, e tá conseguindo talvez expressar elas de uma forma melhor, que eu ainda às vezes tenho essa dificuldade, cara. Acho que esse é o principal ponto. Então, se você concorda com alguma coisa que eu falei aqui, ou que você tenha assistido o vídeo, deixa um comentário aí, cara. EITech 2026, ou deixa um comentário aí, hashtag EITech 2026, ou coloca hashtag batata, cara. Tem um amigo meu que todo vídeo que ele assiste, cara, pode ver.
tá colocado hashtag batata, cara. Então deixe seu comentário, porque isso ajuda muito o algoritmo do YouTube para recomendar o vídeo para mais pessoas. Então acho que é um pouco do que eu queria comentar. Se você não gostou muito dessa ideia de um vídeo sem roteiro, porque às vezes fica realmente meio perdido, cara, é meu estilo, cara, e eu gosto de estar gravando assim, cara. Talvez não seja a melhor forma, mas eu gosto de gravar assim, cara, e pra mim é bem legal. Do que ter um negócio pré-definido às vezes ali, que você tá seguindo aquilo ali. Às vezes é espontâneo e surge uma ideia, você tem que falar ela e pronto. Então, acho que era isso pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, cara. Espero que você, se você tá iniciando o programa, se você tá começando a programar hoje, cara, ou tá pensando em começar a programar, eu te desejo uma boa sorte, cara. Um excelente Natal, porque a gente já tá no clima de Natal, então um Feliz Natal aí pra vocês, boas festas, cara, tudo de bom e até ano que vem, pessoal. Ah, vai ter live ainda esse ano, então fiquem atentos, quase esqueci desse detalhe. Então, valeu, de volta, pessoal, e até a próxima.